Nas últimas 5 semanas, eu estive falando sobre ateísmo, sobre como nós combatemos a descrença no Deus ao qual nós cremos. E hoje eu termino essa série, e o tema da minha pregação hoje é a ressurreição, que é mais uma prova cabal de que, de fato, a nossa fé não é um aglomerado de fábulas, de contos, e sim um fato. Olha o que diz Lucas 1, verso 1. Visto que muitos, aqui Lucas ele está endereçando a sua carta, o seu evangelho, a Teófilo, um amigo. Ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Guarda bem isso, narração coordenada de fatos. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Testemunha ocular, né? As pessoas que viram. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação, ou seja, pesquisei demais, conversei com pessoas, eu estava lá. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha para cá agora, por favor. Mais uma vez, vou deixar bem claro, aqui Lucas, ele diz, a fé cristã, ela é uma narração de fatos. Fato, algo de fato que aconteceu. E é isso que ele vai começar a relatar aqui no seu evangelho a Teófilo. Que ele vai dizer o seguinte: olha, Teófilo, eu não estava lá na minha escrivaninha, pensando na vida, quando de repente me veio a ideia de escrever essas coisas. Não, o que Lucas diz é o seguinte: olha, eu vou relatar a você, excelentíssimo, né? Chama de excelentíssimo, provavelmente alguém importante. Relatarei a ti algo que aconteceu, que eu fui testemunha e que várias pessoas também foram. E então ele começa o relato a respeito da vida de Jesus Cristo. Nas últimas semanas, eu falei da insensatez do ateísmo. De que, de fato, as pessoas que dizem que é loucura crer em Deus, elas, na verdade, estão loucas. Porque é o que diz o Salmo 53, diz o insensato no seu coração. Insensato é aquele sem juízo, aquele que não pensa. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, não existe Deus. E a consequência de não existir Deus, ele continua, corrompem-se e praticam abominações. Foi o que eu preguei, se não me engano, na segunda ministração. Se não há Deus, não há certo e errado. Podemos fazer o que quiser. É o que ele diz, corrompem-se e praticam abominações. Eu e você podemos ter a paz suficiente para acreditar que a fé cristã, ela não é um salto no escuro, não é. Mas a Bíblia, a Escritura, como livro de Deus, mas também como livro histórico, nos dá uma base sólida, de fato, para fincarmos as nossas raízes e acreditarmos que isso daqui, de fato, é verdade e é a palavra do Senhor. Eu sei que normalmente, às vezes nós ouvimos frases do tipo, religião não se discute. E eu constantemente venho debatendo contra isso. Olha, se religião não se discute, então por conta de religião pessoas vão para o inferno. E você acha que não precisa falar? É claro que precisa. Agora, por que eles dizem religião não se discute? Talvez porque eles não saibam provar aquilo que eles acreditam. Como diz Pedro, estejais prontos para dar a razão da esperança que há em vós. Às vezes a pessoa não sabe. Ou, na verdade, eles dizem religião não se discute simplesmente para quê? Para que não seja falado sobre religião. Porque se você fala sobre Deus, vai que as pessoas acreditam. Vai que. Então, por isso eles dizem religião não se discute. Eu sei que muitos ateus, muitos progressistas, eles dizem que até um lado pedagógico na religião. Como assim um lado pedagógico, pastor? Você sabe, quem acredita em algo, quem acredita em Deus, na hora da dificuldade, ele tem ali um apoio, ele tem onde se apegar, e isso é provado. Pessoas que diante da dificuldade têm Deus, elas conseguem às vezes passar pela luta, pela tribulação, de uma maneira diferente do que aqueles que não acreditam em Deus. Então eles dizem, está vendo, olha, a religião serve apenas para isso. Portanto, já que existem 10.000 religiões, escolha a que melhor se adapte a você e siga. Na verdade, o que eles estão falando é o seguinte, olha, religião nenhuma é verdadeira. Então, escolhe qualquer uma, porque não é verdade. Mas se vai fazer bem a você, não tem problema nenhuma. Não tem problema nenhum. Isso é um absurdo, é claro que nós não acreditamos dessa forma. Por conta do quê? Justamente disso aqui que Lucas diz. A fé cristã, ela é uma narração de fatos, que ela pode ser comprovada.
pode ser verificada. É o que ele diz, né? Depois de acurada investigação. Ou seja, eu fui atrás de pessoas que disseram que viram Jesus Cristo ressurreto. Eu conversei com eles. Lucas não era apóstolo, mas era muito chegado aos apóstolos. Ele, em Atos capítulo 16, ele começa a dizer, olha, eu andei com Paulo. Eu vi. Pode ser verificada a fé cristã. Diferentemente, por exemplo, da filosofia. Se você já leu um pouquinho só de Platão, ele conta no mito de Er que ele fala, na verdade, sobre a vida após a morte, no mito de Er. Como que você vai discutir com Platão? Não tem como, é o que ele acha. Filosofia é isso, é o ser humano, através da inteligência, do raciocínio, achar aquilo que é correto. Daí você fala, Platão, mas como você sabe que a vida após a morte é assim? Você foi lá e voltou? Não, ele simplesmente acha. Não há como verificar. Não há como verificar a verdade que o islamismo prega, de que no céu terá 70 virgens para cada muçulmano que morre. Porque quem teve uma visão foi apenas Maomé na cúpula da rocha, e só estava ele, mas ninguém. O adventismo do sétimo dia vai pelo mesmo caminho. Olha, então teve um evento onde Jesus saiu do lugar, ele entrou para purificar o santuário celestial. Como você faz isso? Com binóculo você viu? Como você prova? Como você, de forma empírica, você consegue chegar a uma conclusão? Não tem como. Agora, tanto filosofias quanto religiões, elas querem que nós venhamos a dar um salto no escuro. De que forma? O cristianismo, ou qualquer fé, é apenas você dizer o seguinte, eu preciso crer. Você não precisa entender, você precisa crer. E é claro que isso é uma mentira. Independentemente da fé. Eu sei que várias fés, assim como o cristianismo, eles têm o princípio da revelação. Assim é o islamismo, assim são os testemunhos de Jeová, assim são os mórmons, assim é o cristianismo. Sabe por quê? Nós não cremos que Deus se revelou a Moisés no monte? Qual que é a diferença? É que o cristianismo você pode historicamente comprová-lo, se de fato aquilo que a Bíblia diz é verdade. O cristianismo, todo ele, é baseado em um fato. Qual fato? Jesus Cristo nasceu, morreu e ressurgiu 3 dias depois. Nisso se resume o cristianismo. Para saber se o cristianismo é verdadeiro, você precisa apenas responder esta questão. Jesus Cristo de fato ressuscitou? Se sim, você pode provar? Se você conseguir provar que Jesus Cristo ressuscitou, você está dizendo que a Bíblia é verdadeira. Que o Antigo Testamento, todo ele que falava a respeito do Cristo que viria, todo o Antigo Testamento é verdadeiro. Mas também você está dizendo que a Bíblia católica é falsa, porque ela tem os livros apócrifos, acréscimos, que não tem a ver com aquilo que os apóstolos dizem, que Jesus não cita nenhum apócrifo, que os apóstolos não citam nenhum desses livros. Pelo contrário, Jesus Cristo, quando ele vê os judeus dizendo a respeito da Escritura, que era essa que nós temos, sem os apócrifos, sem as porções de Daniel, sem Judite, sem Macabeus, e por aí vai, Jesus diz, esta Escritura aí que vocês dizem, que acreditam, ela fala a meu respeito. Percebeu que Jesus não diz assim? Não, mas calma aí. Vocês estão dizendo isso, mas está faltando alguns livros. Ele não diz. Ele diz, são essas Escrituras, essa que nós temos aqui, elas testificam ao meu respeito. Você pode provar. Você está dizendo então que a Bíblia católica é falsa, você está dizendo que todas as outras religiões, se você de fato consegue provar de forma empírica que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você está dizendo que todas as outras religiões, sem ser o cristianismo, são um engano. São um engano. Como saber se as religiões e os filósofos estão mentindo? É só você verificar. Verifique. Pegue a religião e procure. Verifique se realmente aquilo que eles dizem é algo que se possa provar. Agora, se você responder que Jesus morreu e ressuscitou, você está realmente reafirmando. A Bíblia é verdadeira. Eu sei que hoje as pessoas elas seguem muitas igrejas que se dizem cristãs e quando você pergunta assim, olha, por que você frequenta aquela igreja? Via de regra a resposta é assim. Eu gosto de ir lá. Nossa, é legal, o louvor é bacana. O pessoal sai para comer lanche direto. O pessoal lá é mais ou menos o meu estilo. Nada contra essas coisas. Sair para comer lanche, louvor, nos esforçamos para fazer isso. Mas você pergunta, o que mais? Sei, me sinto bem. Eu me sinto bem naquele lugar, por isso que eu vou.
Sendo que a resposta que nós teríamos que dar é a seguinte: por que você frequenta aquele lugar? Você teria que dizer, olha, porque aquilo que eu ouço ser pregado naquele púlpito, comparado com aquilo que eu leio na minha casa, é por isso que você deveria ler. Por mais que eu não seja formado em grego, hebraico, em teologia, eu consigo ver que aquilo que é pregado daquele púlpito, de fato, é aquilo que a Bíblia diz. Porque essas coisas se juntam, se unem, são homogêneas. E é por conta disso que eu acredito que ali é um bom lugar, que é um lugar verdadeiro. Agora, você percebeu que as pessoas elas dizem, olha, eu vou lá porque, cara, lá é lotado de jovens, lá o ministério de jovens é maravilhoso. Uma igreja que eu conheci tinha o ministério do skate. Para quê? Para atrair os skatistas. Terrível. Você sabe, a cada dia mais tem surgido hereges, pessoas que realmente têm feito um desserviço para o evangelho. Talvez a semana que vem eu fale de forma mais específica disso, mas, por exemplo, Vitor Azevedo, eu sei que talvez esse pastor está batendo em espantalho, hein? Toda vez fala dele. Por que nós devemos falar desses falsos homens de Deus? Porque é isso que Paulo diz em Timóteo, é necessário fazê-los calar. E como? Não é matando o cara, dando um tiro nele, né? É fazê-los calar de que forma? Mostrando a verdade em detrimento da mentira que eles contam. Vitor Azevedo, ele vem com essas heresias de que, olha o absurdo que ele diz, você é perfeito. Meu irmão, você é perfeito. Você tem o mesmo valor que Jesus Cristo. Já ouviu ele falando isso? Eu coloquei no grupo lá para os irmãos verem. Você tem o mesmo valor que Jesus Cristo. Quem disse? E quando ele é combatido a respeito, né, olha, você precisa se ater à Escritura. Sabe o que ele disse dos pastores reformados? Ele disse assim, não, mas esses pastores aí mais antigos, eles não conseguem entender a revelação fresca que Deus tem nos dado. Olha o que ele diz. A revelação fresca que... Aquele episódio fatídico daquela pregação dele, onde ele está num diálogo imaginário. Eu não sei se ele saiu do armário dele de Nárnia, fumou narguilé, sabe o que ele fez? Só sei que ele está lá. De repente ele diz assim, olha, estava lá Deus, Pai e Deus Filho. E eles estão lá da eternidade vendo Adão no Éden. Então Adão se aproxima da árvore. Eva se aproxima. E na hora que a hora que Deus vê que eles vão comer, ele diz assim, meu Deus não é meu, eu mesmo. Ele é Deus, né? Ele, na hora que eles vê que Adão e Eva vão comer, ele diz, nossa, não acredito, ele vai fazer isso. Deus Pai diz. E de repente Deus Filho, Jesus Cristo, vira para ele e diz, Pai, no lugar de Adão eu também faria a mesma coisa. Faz piada, né? É um nível de heresia absurda. Daí, você vê pessoas assim, a cada dia mais arrebanhando pessoas. E você pensa que o cristianismo está crescendo. Não está. O que está acontecendo é um proselitismo, pessoas que vão a ambientes porque se sentem bem. E é necessário falarmos constantemente dessas coisas, porque a maioria dos crentes modernos, eles seguem a seguinte linha. Imagina que você vá fazer uma viagem de avião. Assim são os cristãos de hoje. Tem um avião e eles vão viajar. Eles não perguntam assim, qual o destino desse avião? Não, eles apenas entram. Eles dizem assim, primeira classe? Ah, melhor se vem. As aeromoças vão passar servindo lanchinho? Ah, isso aqui que é maravilha. Ar-condicionado? Não, é nós, mas nossa, é aqui que a gente está. Eles não se preocupam com o destino. Mas sim, se eles estão sendo bem tratados. É assim que muitos cristãos têm se comportado. Você sabia que a fé cristã, ela não garante uma viagem tranquila? Eu não estou dizendo que nós não devemos orar por isso, devemos. Mas a fé cristã, ela não garante um céu de brigadeiro, um voo cruzeiro. Às vezes é muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, nós passaremos por dificuldades. A fé cristã não garante nem sequer boas companhias. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo teve companhia durante boa parte da sua vida, mas quando ele precisou, olha o que ele diz, todos me abandonaram. É claro, não estou dizendo que isso aqui é regra, era o propósito de Deus para Paulo, mas a garantia da fé cristã, sabe qual é? É o destino. O destino verdadeiro. Esse é o nosso maior atrativo. É dizer para você que, olha, talvez você passe por muitas tribulações na vida. Acontece, turbulências para tudo que é lado. Mas a certeza é que nem que você chegue amputado do outro lado, arrebentado, arranhado, moído, todo quebrado, você vai chegar no destino que Deus prometeu
Este é o maior atrativo da fé cristã. Eu quero passar hoje, então, só 2 princípios aqui. Uma narração de fatos. É isso que Lucas vem dizer. São 4 evangelhos que testemunham a respeito de Jesus Cristo. Lucas, ele é o mais histórico. A quantidade de referências históricas que ele dá são absurdas. Eu coloquei ali Lucas 3, 1 e 2 ou não? Lucas 3, 1 e 2. Olha o que ele diz. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, só olha para cá rapidinho, tetrarca, vem de tetra, lembra lá em 94? É tetra! Era um reino dividido em 4 partes, então Herodes ele governava 1/4 deste reino. Eu sei que algumas versões talvez seja só governador, porque vai perdendo o sentido da palavra, mas o sentido verdadeiro é esse. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Você percebeu só nesse texto aqui a quantidade de referência histórica que você pode dar um Google hoje em dia, a coisa mais fácil, e ver quem de fato reinava neste ano. É fácil? F.F. Bruce, ele vai dizer assim a respeito de Lucas. Um escritor que relaciona sua própria narrativa com um contexto mais amplo da história secular se sujeita a sérias dificuldades se não for cuidadoso. Porque ele deu os dados de tudo que estava acontecendo ali em volta dele. Se ele estivesse mentindo, a coisa mais fácil que poderia acontecer é ele ser refutado. Dizendo, não, mas calma aí, não foi por aí que aconteceu, não. Mas não, ele dá inúmeras referências históricas. Para quê? Olha, se vocês duvidam do que eu estou falando, provem. Ele dá todas essas referências para depois vir e falar a respeito de Jesus Cristo. Agora, se a nossa fé fosse uma fábula, fosse invenção, seria fácil refutar. É só você historicamente provar. Lucas não, ele é preciso as nomenclaturas que ele usa. Por exemplo, a viagem a Paulo, tem um iatista muito experiente, ele dá o testemunho de que ele, apenas com base nos relatos de Lucas, ele encontrou o lugar com exatidão onde o barco de Paulo havia naufragado. Apenas com os relatos de Lucas. Ele disse, não, Lucas disse que eles foram por aqui, eu peguei esse caminho, aí de fato foi aqui que aconteceu. William Hunsey, ele dedicou anos de estudo a pesquisas arqueológicas da Ásia Menor. E ele disse o seguinte, a história de Lucas é insuperável no que diz respeito à sua fidedignidade. Ou seja, fiel. A narração de Lucas não tem como questionarmos. Além do mais, por conta da narração de fatos, é só você ver, compare a arqueologia. Compare o estudo da arqueologia. Você vê, por exemplo, eu só vou citar alguns fatos. Arqueólogos encontraram no ano 50 depois de Cristo pessoas orando a Jesus Cristo. No ano 50, ele tinha acabado de morrer, estava fresquinho ainda. Em Romanos 16, Paulo vai dizer assim, cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Tesoureiro é como se fosse o curador, aquele que cuida da cidade. Em 1929, apenas alguns anos atrás, nem 100 anos, em 1929, o professor T.L. Schier, ele descobriu em Corinto um pavimento onde tinha a seguinte inscrição, Erasto, curador de edifícios públicos. Você consegue perceber aí que a arqueologia e a história apenas corroboram com aquilo que, de fato, a Bíblia diz? Em Atos 19, vai dizer que a deusa dos Efésios é Artemis ou Diana, dependendo do grego ou do romano. Você vê relatos de soldados romanos no ano 103, ofertando imagem de prata da deusa Artemis, justamente aquilo que Lucas, que Atos vai dizer. Mas não só isso. Olha o testemunho de outras fontes, meu irmão. Acha isso em outra fé? Você não consegue achar. Se você dissesse assim, olha, pastor, e se tirássemos esses 4 evangelhos? Tira. Mesmo assim, nós de fato teríamos conhecimento de quem foi Jesus Cristo, porque os evangelhos que falam a respeito dele. E se nós tirássemos os 4 evangelhos? Sem sombra de dúvida, nós conheceríamos a história de Jesus como de nenhum outro líder religioso. Sem os evangelhos, você saberia que ele foi um mestre judeu, que ele fez milagres, você saberia que ele foi morto sobre Pôncio Pilatos, sem os evangelhos. Flávio Josefo, que talvez é um dos maiores historiadores judeus, lembrando, o judeu não acredita em Jesus Cristo. Para o judeu, Jesus Cristo é apenas um impostor. Eles estão até hoje esperando o Messias. Mas Flávio Josefo, ele diz o seguinte, no seu livro Antiguidades Judaicas, ele fala sobre Jesus de Nazaré,
Ele fala sobre Tiago, irmão de Jesus. Ele fala sobre João Batista, sobre Pilatos, sobre Anás e Caifás e mais um monte de gente. Ele cita exatamente aquilo que Lucas cita, para mostrar que a nossa fé ela não é um salto no escuro. Agora, olha que interessante que Tácito escreveu. Tem ali? Tácito, ele foi talvez o maior historiador do primeiro século. Perdão, Flávio Josefo, ele diz assim antes, olha que interessante. Falando sobre a perseguição de Festo a Tiago. Convocou então uma reunião do Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo. Eu que aumentei de propósito ele chamado Cristo. Ele continua, né? E alguns outros. Ele o acusou de transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Mas olha que interessante. Flávio Josefo não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Mas olha o que ele diz. Convocou então uma reunião do Sinédrio, trouxe Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Ou seja, olha a referência. De fato, houve um Jesus que as pessoas diziam que ele era o Cristo. Isso é o mais importante. Você vê alguém que não acredita em Jesus Cristo dizendo que, de fato, olha, esse homem estava lá. E as pessoas diziam que ele era o Cristo. Esse é o testemunho dele. Tácito, o historiador romano mais importante do primeiro século, olha o que ele vai dizer. Tácito, por exemplo, ele coloca a culpa do fogo de Roma em Nero, mas eu não quero entrar nesse assunto, alguns dizem que não. Mas olha que interessante que Tácito vai dizer. Para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs. Lembrando, aqui é um historiador romano. Que eram odiadas por suas atrocidades e as puniu com as mais terríveis torturas. Qual que era a atrocidade aqui que Tácito dizia? É que os cristãos eles eram incrédulos. Incrédulos em que sentido? Eles não acreditavam naquele monte de Deus romano, acreditavam apenas em um. E olha o que ele diz. Isso é um absurdo, é uma atrocidade, como que pode? O povo monoteísta tem que acreditar em tudo que a gente acredita. Isso para ele era absurdo. Depois ele diz, Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Percebe aqui o que a gente leu em Lucas? Como que essas coisas relacionam? Cristo, que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente. O que era essa superstição perniciosa? Ele estava falando a respeito da ressurreição. Ele estava dizendo, esse povo aí que se diz cristão, seguidor de um tal Cristo, Jesus, eles estão com essa história aí que o cara morreu na sexta, mas no domingo estava de pé. E eles ficaram um tempão falando isso daí. Você percebeu que o relato histórico, ele corrobora com aquilo que nós acabamos de ler aqui em Lucas? Não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. A questão aqui, mais uma vez, não é se ele cria em Cristo ou não, mas o relato histórico. Tácito ainda fala sobre uma multidão imensa apegada de tal forma às suas crenças que preferia a morte ao negá-la. Tem tudo a ver com aquilo que nós lemos em Hebreus, com aquilo que nós lemos na Escritura. Ainda mais, Plínio, o jovem, no ano 111 depois de Cristo, ele escreve sobre cristãos, ele menciona que esse povo se reunia em determinado dia para adorar a Jesus, que eles diziam que era Deus. Aí já é um tapa na cara dos desigrejados, né? Reuniam em dia propício, em dia determinado. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito 30 anos apenas, após a morte de Jesus Cristo. Jesus morre no ano 30, Marcos é escrito no ano 60. Em termos de cronologia histórica, é mais ou menos o seguinte, Jesus morreu às 10 da manhã, Marcos começou a escrever na hora do almoço. 30 anos, não é nada. Então, se Marcos estivesse mentindo, concorda comigo que era fácil? As pessoas questionarem, calma aí, eu estava vivo 30 anos atrás. Imagina o seguinte, eu vou falar bem ilustrativo para você entender. Imagina que daqui a 30 anos, em nome de Jesus, todo mundo vivo, aleluia. Daqui a 30 anos, em 2020, lá em 2050, eu começo a escrever. Eu coloco lá, no ano de 2020, quando o prefeito de Pinda era... Quem que é o prefeito de Pinda? Me ajuda aí, gente. Quem? Ismael? Isael. Isael. Não sei nem quem é o prefeito. É porque não deve fazer muita coisa, né? Por isso que eu não sei também, não ouve falar. Mas imagina o seguinte, a gente está lá no ano 2050 e eu escrevo lá. Olha, no ano de 2020 estávamos nós, povo de Pinda, sobre o domínio de Isael, prefeito. E houve uma época, no mês de fevereiro,
onde um certo tirano chamado Thanos, que tinha uma luva cheia de pedra nas mãos, começou a destruir toda a nossa cidade. Quando, de repente, para nosso alívio, surgiu um homem chamado Thor, que na Praça da Cascata fincou um martelo em sua cabeça e o matou. Você... O que você vai dizer? Mas, meu Deus, eu estava vivo, esse cara está viajando na maionese. Quem fumou, meu Deus? Você concorda que, historicamente, seria fácil de você dizer, é mentira. Mas calma aí, um fato notório, matou o cara aqui na praça e ninguém viu. Exatamente o que aconteceu no Evangelho de Marcos. Apenas 30 anos depois ele escreve e ninguém o refuta. Nenhum historiador, por mais ateu que seja, se ele for sincero, ele vai dizer, Jesus Cristo existiu. Se ele era Deus ou não é outro assunto, mas não tem como negar. E segundo princípio, eu quero falar sobre a ressurreição. Como eu disse, a nossa fé ela é baseada em um fato. Um fato. Religiões, e via de regra, são baseadas em visões, e filosofias são baseadas em ideias. A fé num fato. Qual fato? Sexta-feira, sobre Pôncio Pilatos, Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Domingo, ao romper do dia, ele ressuscitou. Você não vai ver nenhuma religião, nenhuma seita que alega algo a respeito desse tipo. Eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas ser original não prova que o cristianismo é verdadeiro. E eu concordo com você. Mas também nenhuma religião alega que o seu fundador ressuscitou. Nenhuma. Pagãos não acreditavam na ressurreição. Paulo teve problema com os saduceus, lembra? Não acreditamos na ressurreição. Eles ouviram Paulo, até Paulo começar a falar a respeito da ressurreição. Agora, eu e você, nós temos de fato evidências, provas palpáveis, que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Eu digo para você, temos. Podemos sim provar. Primeiro, pelo sepulcro vazio. Eu vi uma reportagem da Super Interessante, né? Super besteirante, só fala besteira aquela revista. E eles tinham achado a tumba com os restos mortais de Jesus Cristo. Na hora que eu li a manchete, eu já caí. Já caí na gargalhada. Oh, Deus do céu, esse povo aí não tem nem mentalidade, né? Quem lê a Bíblia menos um pouquinho já não vai nem ler a revista. Mas o sepulcro vazio é uma prova. Por exemplo, Mateus 28, versículo de 11 a 15. Olha que interessante o relato de Mateus. Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. A corrupção já havia desde lá, hein? Não é novidade, não. Deram grande soma de dinheiro aos empreiteiros, aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram à noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Lembra dessa passagem, né? Onde Jesus ressuscita. As mulheres vão lá, Maria Madalena, outra Maria, não acham o corpo. E então, qual a história que eles usaram, né, para enganar? Os sacerdotes, o sinédrio, esses homens foram lá, chamaram aqueles sentinelas e disseram: diz que eles vieram, roubaram um corpo enquanto vocês dormiam. Mas calma aí, dormir em posto de serviço é crime, vamos morrer. Não, a gente dá um jeito. E outra coisa, toma uma dinheirada aqui para vocês. Ó. A gente vai dar um jeito diante do governador. Você percebeu que a alegação dos judeus pressupõe que havia um corpo? Eles não dizem que, olha, nunca houve corpo. É mentira, eles não dizem que Jesus morreu. Não, houve um corpo. A alegação é a seguinte: houve um corpo, a questão é, levaram? Roubaram esse corpo. O corpo sumiu. Agora, se os judeus ou se os romanos tivessem de fato um corpo, meu irmão, era a coisa mais fácil do mundo. Apresenta o corpo de Jesus aqui, ó, está aqui. E de fato o cristianismo já nem começava, acabava lá antes de começar. Mas não havia. Diante do túmulo vazio, eu sei que talvez várias dúvidas podem surgir, ou várias hipóteses. Por exemplo, pastor, os discípulos poderiam estar meio alucinados, cheio de narguilha na cabeça, não podia? Claro, tinha essa possibilidade aí. Você pode dizer assim, olha, por conta dos discípulos amarem tanto a Jesus Cristo, por conta deles colocarem em Jesus a esperança
né, da sua salvação, da redenção do seu povo que era escravo. Eles queriam tanto que aquilo fosse verdade, que quando Jesus Cristo morreu, aquilo que era a esperança deles, eles começaram a elucubrar, dizendo, olha, não, nós o vimos ressuscitado sim. E então começaram a ter alucinações, porque eles queriam que de fato fosse verdade a ressurreição deles. Pode acontecer isso? Eu acho difícil. Imagine uma mãe que perde um filho. Uma mãe que ama o filho de verdade. É uma dor, deve ser uma dor terrível. Uma ferida que jamais vai fechar até a volta do nosso Senhor. Mas imagine uma mãe que perde o filho. É comum você ver uma mãe dizendo que, olha, por mais que ela era apegada ao filho, ela sai por aí espalhando, meu filho ressuscitou, eu vi ele. Ele comeu comigo. A gente estava lá. Meu filho ressurgiu. Por mais que ela ama o filho. Isso é loucura? Não só a mãe. Imagine a mãe e mais 500 pessoas dizendo, não, é verdade, nós também vimos o filho dela. Ressuscitou, sim. É impossível. A tese da alucinação, por mais que eles pudessem estar alucinados completamente, não prova o túmulo vazio. Não explica, melhor dizendo, o túmulo vazio. Você pode dizer, pastor, mas tá bom, eles poderiam não estar alucinados. Eles foram enganados. Tem essa possibilidade dos discípulos terem sido enganados? Claro que tem essa possibilidade. Porque Jesus Cristo dizia que era o Messias, e então ele não era nada. Morreu e acabou. Jesus, durante esses 33 anos, mais ou menos, que ele viveu, que ele enganou as pessoas. Tem essa possibilidade? Tem. Mas aí nós temos um problema, sabe por quê? Pedro vai dizer assim na sua primeira epístola, ele não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca achou engano. E Pedro escreveu isso depois da morte de Jesus Cristo. Se Jesus fosse um mentiroso, como que Pedro ia dizer que da sua boca nunca saiu nenhum engano, nenhuma mentira? Olhe, historicamente, para os milagres que Jesus diz que ele fez, que é relatado, melhor dizendo, que ele fez, olha, algo de fato sobrenatural, diferente dos milagres de hoje. Hoje em dia tem os milagres Nutella, antigamente eram os milagres raiz mesmo. Hoje em dia você não vê pessoa andando pelas águas, não vê nada. Você vê gente ressuscitando morto, de 4 dias. Uma vez eu vi. Não, de 4 dias, né? O cara na África lá ressuscitando morto, acho que eu mandei vídeo para os irmãos aí. Tá lá, o rapaz deitadão no túmulo. Boca na barça, ó. Você só vê a língua dele mexendo lá dentro. E o pastor ali, Deus vai ressuscitar ele. Você vê só o pulmão dele assim, ó. Eu falei, cara, não acredito que ele vai fazer um negócio desse, gente. Ele começa a orar, 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 e o morto está lá, assim, ó. Daí do nada ele vai assim, ó. E o povo, é loucura. Eu falei, cara, que cafajeste, sem vergonha, gente. Está respirando ali, é só ver. Mas olha Jesus, Lázaro já era o The Walking Dead da época já. Estava morto, podre, fedendo. Quando de repente ele ressurge. Esse tipo de milagre nós não vemos hoje. Você vê cura de leproso? Leproso, lembrando, era algo totalmente contagioso, deformava a pessoa. É a mesma coisa, manda o cara ir lá em Wuhan, no centro da epidemia do coronavírus, lá e colocar a mão no cara que está morrendo lá e ressuscitar. E curar ele. Olha os milagres, diferente dos milagres que nós vemos hoje, né? Hoje em dia os milagres, pelo amor de Deus. O que você tinha, irmã? Eu tinha uma dor aqui, um caroço, sumiu. Eu tinha dor de cabeça. Eu não conseguia fazer isso aqui, agora eu estou conseguindo, ó. Esses são os milagres que nós vemos hoje. Totalmente diferente daqueles que a Escritura diz. Pastor, mas os discípulos podiam estar mentindo? Claro que podiam. Mas explica para mim como que pessoas mentem sobre o sumiço de um corpo e depois enfrentam um sofrimento absurdo por conta da mentira que eles inventaram. O que eles ganharam? Tiveram suas mulheres estupradas. Muitos foram mortos, apedrejados, cerrados ao meio. Se fosse mentira, você acha que de fato eles continuariam dizendo, não, é verdade. Não, eles diziam, não, é mentira, calma aí, a gente inventou aquilo lá. Eles diriam isso. É só dar uma apertadinha, é só delação premiada, fala aqui para nós o que aconteceu. Ele caguetava geral. Mas não, eles sofreram horrores. E nós vemos o exemplo de Tiago, irmão de Jesus, já estou encerrando. Há relatos de que, de fato, nem os parentes de Jesus acreditavam nele. Os parentes de Jesus queriam prendê-lo. Olha que interessante. Agora, imagine o seguinte, vamos elucubrar um pouquinho, vamos dar uma viajada na maionese aí. Imagine o seguinte, você um dia está com seu irmão, soltando pipa, andando de bicicleta, pegando goiaba.
estudando sobre isso, eu comecei a imaginar meus filhos, né? Eu fico imaginando, tá lá. Os 3. Joga videogame, brinca, um monte de coisa. Daí um dia, do nada, o mais velho, Cauã, se levanta e diz assim: tem algo para falar para vocês. Eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu fico imaginando Samuel, Arthur, rapaz do céu, esse moleque é louco, hein? Tá carregando muito cimento lá no depósito, não é possível, afetou o cérebro dele. E ele disse: não, eu sou Deus. É por isso que João vai dizer: nem os seus irmãos criam nele. É só você imaginar, se fosse seu irmão, falar para você: não, eu sou Deus, rapaz. Eu tava lá com o pai. Quando tudo foi criado, eu estava lá. A música do Raul Seixas lá era dele. Agora, o que explica? O que seria necessário para que um homem, no caso Tiago, irmão de Jesus Cristo, que num dia chama o seu irmão de louco, porque foi isso que ele disse a respeito de Jesus Cristo: você é louco, tem que prender você. O irmão dele disse: você está dizendo que você é Deus? Cara, você é doido. O que explica um irmão num dia dizer: você é louco, e no outro dia estar disposto a morrer por aquele irmão que disse que era Deus? Só tem uma explicação: aquele irmão está falando a verdade. Não há outra explicação. Você vê gente inventando história, como eu disse, para se beneficiar de algo, não para ser punido. Olha para você ver, Jesus Cristo, se ele estivesse inventando a história, quem que ele coloca como testemunha dele? Ele poderia pensar em testemunhas qualificadas, né? Quem que ele chama? Maria Madalena, que saiu com meio mundo. Saiu com todo mundo. E diz: você vai ser minha testemunha. Eu vou aparecer para você primeiro ainda, hein? Quem que ele pega? Ele pega Paulo. Paulo, perseguidor da igreja, torturador. É só você lembrar, meu irmão. Olha o contexto de vida de Paulo. Paulo é um excelente exemplo para mim e para você. Paulo era judeu, fariseu, era a seita mais rigorosa que existia na época de Jesus Cristo. Ele tinha por mestre Gamaliel, que era o top da época. É mais ou menos o seguinte, cara: Paulo era formado em Harvard. O que explica uma das mentes mais influentes do mundo renunciar tudo aquilo que ele tinha? Lembrando, Paulo era membro do Sinédrio. Paulo renunciou isso daí. Renunciou tudo que tinha, o seu prestígio. Provavelmente Paulo, até a mulher dele largou dele. Não dá para provar essa teoria, porque realmente há várias hipóteses para se aventar. Mas Paulo, ele participava do Sinédrio. Para participar do Sinédrio tinha que ser casado. Então temos duas alternativas: ou a mulher de Paulo deu linha, ou morreu. O que explica esse homem renunciar tudo, posição, prestígio? O que levou esse homem que num dia perseguia a igreja e no outro fazer parte dela? Num dia entrar em templos e arrastar pessoas para serem julgadas e mortas, e no outro dia morrer por aquilo que ele dizia que ele não acreditava. Para encerrar, o estadista George Linton, ele tinha muitas dúvidas a respeito da fé cristã. Então o que ele fez? Ele fez o que é mais coerente, ele foi estudar a respeito disso. E ele concluiu o seguinte: ele falou só sobre Paulo, ele disse assim: a conversão e o apostolado de Paulo valem como demonstração suficiente para provar que o cristianismo é verdadeiro. Só o exemplo de Paulo. O exemplo de Paulo é o suficiente para a gente acreditar que Cristo é verdadeiro, transforma vidas. Porque, convenhamos, o que é mais fácil? Como eu tenho falado sobre o ateísmo nesses últimos dias, o que é mais lógico? O ateísmo ou o cristianismo? O que é mais lógico? Você acreditar que este universo ao qual vivemos é fruto de uma explosão, do nada. E uma explosão fez com que tudo chegasse no seu devido lugar e em ordem. Ou acreditarmos que de fato houve um Deus criador, que arquitetou e planejou todas as coisas, como diz Gênesis, fazendo cada coisa no seu dia determinado. Porque eu e você podemos, sem sombra de dúvida, darmos uma definição do pós-morte, coisa que Platão não podia fazer, e nenhuma outra pessoa pode. Por quê? Porque o nosso Senhor, sim, ele foi até a morte, mas a morte não pôde detê-lo, e ele então quebra os grilhões da morte e volta, e ainda diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou preparando moradas, e quando estiver pronto, eu que fui até a morte, voltei, no mais profundo abismo da morte, eu um dia voltarei e resgatarei, e pegarei todos aqueles que creem em mim, que se arrependeram dos seus pecados. Nós sim,
temos autoridade para falar a respeito disso. Como eu disse, se fosse mentira, ainda seria uma mentira lógica. Se o criacionismo é uma mentira mais racional do que o evolucionismo. Agora, pastor, mas os cristãos não podem ter sido enganados como o muçulmano? Porque você sabe, né? O muçulmano ele morre por conta da causa dele. A diferença é que o muçulmano ele morre por conta de uma mentira que foi contada a ele, que ele acredita ser verdade. Aqueles homens não, eles viram o fato acontecer. E mesmo assim deram a sua vida por conta daquilo. É por esse motivo que você podemos dizer que a nossa fé não é um salto no escuro, mas esse livro preto aqui é totalmente racional. Leia a história. Leia a história de ateus, de ímpios, mas que são historiadores sinceros. E você vai ver que, sem exceção, todos eles vão apenas corroborar com esses relatos que Lucas e os demais evangelhos dão. Sem sombra de dúvida. Agora, eu e você, nós podemos ter a seguinte convicção também. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que todas aquelas profecias apontavam para Cristo. Nasceria onde? Em Belém. Lembra? Miqueias nasceria em Belém. Isaías disse como seria a sua vida. Que ele morreria pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras nós somos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi rejeitado. Daí você vê, eis que a virgem conceberá. E você vê o relato ali no Evangelho. Se todas aquelas promessas, até como ele morreria. Lembra o episódio da serpente de bronze sendo erguida? Apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se todas aquelas promessas do passado em relação à vinda do Messias, todas elas de forma cabal se cumpriram. E olha os detalhes das promessas do Antigo Testamento. Iria morrer entre transgressores. Onde Jesus morreu? Na festa de arromba? Com o povo da igreja? No meio de 2 ladrões. Olha outra coisa que diz. Nenhum de seus ossos seria quebrado. Essa profecia para mim é uma das mais fantásticas. Lembra quando Jesus está ali crucificado, um ladrão do lado direito, o ruim do lado direito e o pior do lado esquerdo, porque só tem esse tipo de gente. Então, o que eles faziam para abreviar a morte, como o sábado vinha chegando? Eles iam e quebravam o joelho, porque, óbvio, você está crucificado, quebrou o joelho, o peso vai todo para baixo, você não respira. Então eles quebram o joelho de um ladrão, quebram do outro. Eles chegam em Jesus para quebrar, você lembra o que é dito? Eles não quebram, porque ele já tinha morrido. E olha o que diz, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta, nenhum de seus ossos seria quebrado. Se todas as promessas em relação ao passado se cumpriram quando Jesus veio, eu e você podemos ter paz o suficiente para crer que nenhuma das suas promessas em relação ao futuro falharão. Não vai. Nenhuma vai falhar. Se ele disse que ele foi para nos preparar uma morada e quando estiver pronto ele vai voltar para nos resgatar, meu irmão, pode acontecer o que quiser, coronavírus pode matar o mundo inteiro, mas nenhuma das promessas do nosso Senhor falhará, porque nenhuma falhou. E a certeza que nós temos é que, como ele não mentiu e não falhou no passado, ele não vai mentir e ele não vai falhar em relação a tudo aquilo que ele tem prometido e preparado para aqueles que o amam. Amém, meus irmãos?